sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal e você acompanha ao vivo as nossas edições nas noites de quarta-feira e depois as reprises durante a semana. E a novidade é que a partir de agora você também poderá assistir não só ao vivo, mas as reprises também pela internet no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Você acessa tvzan.com.br e pode acompanhar toda a nossa programação. Mais uma edição do Saúde Animal, como sempre, temas relacionados às áreas de medicina veterinária, zootecnia, sempre com a participação importantíssima da Universidade de Marília, Faculdade de Medicina Veterinária da nossa Unimar, e esse projeto idealizado pelo professor Dr. Fábio Manhoso, a quem sempre nós agradecemos pelo 9º ano de programa no ar, agora pela TVzão, nosso canal 13. Hoje, mais um assunto que requer um pouco de atenção para que a gente possa entender, porque nós vamos falar de tecnologia, avanços, novidades, sempre relacionados aqui também à medicina veterinária. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre biotecnologia da reprodução. Parece complicado, mas por isso nós temos um professor mestre aqui para nos ajudar, que é o professor Sérgio Ricardo Maiolino, que pela primeira vez vem ao nosso Saúde Animal, já lembrando que essa é a primeira, certamente, de muitas oportunidades que nós teremos para conversar. Professor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo no Saúde Animal. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Vamos começar com o histórico do nosso convidado, quem vem a primeira vez passa aqui, né, pela nossa conversa de entender um pouquinho da escolha da profissão, até para deixar um exemplo de motivação. Às vezes, para quem está em dúvida, né, pode acabar decidindo pelo seu testemunho sobre a paixão pela profissão que certamente o professor tem. Vamos contar um pouquinho dessa trajetória. Por que medicina veterinária, professor? Olha, Lenisa, faz 20 anos que eu estou formado e começou por contato com o meio rural. Meu pai tem ainda uma propriedade rural e o dia a dia, eu passava férias lá e fui gostando e resolvi escolher a profissão. Nesse contato com os animais de grande porte. De grande porte, o especialmente. O dia a dia, a ida lá, eu sempre morei em São Paulo e tinha esse contato no interior. Sim. E foi isso que me fez até mudar. Eu tinha uma outra profissão que eu pensava em fazer. Ah, é? Qual era? Pensava em fazer engenharia. Olha, e aí, totalmente diferente. Aí o contato com os animais fez eu gostar, conhecer. Né? E o desafio também, né? Porque às vezes a gente ouve a pessoa falar, eu gosto de animal, mas às vezes gosta assim, quando tá saudável, né? Ali todo certinho, tudo organizado. Mas na dificuldade e depois perceber, não é, a importância do médico veterinário para a saúde desse animal, que é uma outra ideia, né, uma outra concepção que atrai a atenção muitas vezes. E é importante que seja assim, né? E você falou de saúde, né? O veterinário, ele não é só a saúde do animal, porque no final da linha está o ser humano. Exatamente. Então a gente está tratando de toda essa saúde. É uma Isso cadeia. É uma cadeia. Isso faz com que tenha uma responsabilidade também. Né? E é interessante essa concepção também, que há pouco tempo nós temos a oportunidade de falar sobre saúde pública veterinária, né? Porque até então nós tínhamos esse parâmetro mesmo só restrito ao animal e às vezes até causava um estranhamento. Como é que a gente vai falar do médico veterinário e saúde pública? E hoje, felizmente, a gente tem a chance de entender e cada dia mais importante o profissional. Não é? É por aí mesmo. Bom, e aí então escolheu a profissão, como é que foi o próximo passo? Aí fui fazer faculdade, aí me formei. Foi na USP, né? Na USP, professor? Fiz em São Paulo, na USP, porque eu era de lá. Aí depois tentei um pouquinho, algum frigorífico, alguma coisa, mas voltei para o sítio de origem que me deu a ideia da veterinária. Sim. Aí trabalhei 18 anos lá na região, cuidando de gado de leite, gado de elite, gado de corte, sempre ligado mais à bovinocultura. Sim. Até que apareceu a oportunidade do mestrado e foi uma coisa boa, porque chegou num ponto que eu queria dividir a minha experiência. Compartilhar, né? Muita informação. E aí o mestrado me deu essa oportunidade de ser professor. Sim. E aí a Unimar veio para me dar mais ainda essa oportunidade de estar hoje. Agradeço a oportunidade de estar começando. Está chegando agora. Chegando agora, começando. E bem com essa proposta de levar essa experiência de 18 anos para o aluno. O aluno estará a campo com a gente. Então eles vão ter aula, vão estar na sala de aula e depois vão na prática conhecer. E eu vejo assim, se esse contato que eu tive antes me deu
essa vontade. Então, aqueles que já estão lá dentro, mais ainda, né? É porque vai descobrindo um mundo totalmente novo. E a importância do embasamento teórico, né? Da continuidade do aprendizado, que também o mestrado traz isso, depois o doutorado. Quer dizer, isso também deve ser cultivado no aluno, né? Nunca parar de estudar, independentemente de continuar na área acadêmica, né? Mas a especialização de um modo geral, constante, né, professor? Constante, senão a gente passa a ser mais um. Sim. E hoje a concorrência está aí, tem muita gente no mercado, então tem que se especializar, tem que buscar, mas desde o início. Desde o início, criar o hábito. De sempre estudar. Sempre estudar e aproveitar que está na faculdade e conhecer todas as áreas. Sim, isso é importante. É importante, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe, pode ser que no meio da faculdade a gente entre em contato como eu mesmo, eu ia fazer engenharia, tive contato com animais, com bovinos e mudei a minha profissão. Exato. E mesmo dentro, né, do curso em si, você acaba se redescobrindo. Exato. Porque a pessoa que gosta de estudar, ela é curiosa e ela acaba gostando de tudo. Não é? Então ela fica uma pessoa mais flexível depois para o mercado. E é muito grande, né? A área da veterinária é ampla, é um leque mesmo, né? Cada dia maior, cada dia maior. Cada dia maior o mercado e esse meio também trazendo muitas possibilidades né, de negócios, não só para o profissional, né, especificamente ali quando a gente pensa pet, né, os pequenos animais domésticos, mas quando a gente pensa nos grandes, aí sim a coisa se amplia mais ainda. Realmente é um fenômeno. Muito bem, então agora vamos entrar especificamente na área, que é uma área muito nova, biotecnologia da reprodução. Aqui tem tudo a ver com muita informação, com tecnologia, que são duas coisas que estão se unindo em favor, em benefício, né, da saúde do animal, mas também da população de um modo geral. Como é que é então essa matéria e a que ela se refere, professor? A biologia da reprodução, ela vai tratar de tecnologias que vão trazer um melhoramento e vão ampliar esses animais, a quantidade desses animais. A gente vai buscar sempre encontrar animais com um valor zootécnico, um valor, características melhores, e desse animal a gente aumentar a produção deles. E a qualidade, E a qualidade. Então, você tem animais já com uma certa qualidade, e aí a gente vai colocando outros animais juntos e melhorando. Então, são técnicas que vão ajudar, auxiliar a gente nessa busca. Entendi. Porque ao mesmo tempo que a gente melhora os animais, na reprodução a gente tem um problema. Quando a gente vai melhorando, vai buscando melhorar, vai aumentando a produção de leite, esse animal tende a ter uma dificuldade na reprodução. Geneticamente falando? Geneticamente, pelo próprio manejo, que mesmo com todo o bem-estar, com tudo que é sempre relacionado, sempre feito, a própria genética dele acaba atrapalhando, né, entre aspas, aí, a reprodução. Porque é uma interferência também, né, querendo ou não, e aí, dependendo de como é feita essa interferência, naturalmente podem ocorrer problemas. Isso, naturalmente. Então, a biotecnologia vem para suprir essa necessidade. Entendi. Então, são técnicas que, por exemplo, um animal teria que ciclar, dar um cio, né, voltar a reproduzir pós-parto. E às vezes ele tem dificuldade pela própria produção de leite dele e tudo. Então a gente tem tecnologias que produzem esse cio no animal. Entendi. E a gente melhora essa produção, reduz esse tempo perdido do animal, né? Exatamente. Isso sempre lembrando, gente, que a questão do bem-estar é fundamental mesmo nessas técnicas, né? Porque alguém pode dizer, mas vai interferir, né, na natureza do animal, no tempo do organismo, né, de recuperação após a gestação e tudo. Mas o bem-estar é fundamental, inclusive para garantir a qualidade do produto final. Sim. Do leite ou da carne que seja, porque se não houver esse bem-estar, né, todos os cuidados básicos e essenciais, o resultado não vai ser atingido como vocês querem. A própria biotecnologia, ela necessita de um tempo da recuperação do animal. Sim. Então tem que ser respeitado um tempo, um período para o animal. Um cronograma e muito planejamento, né? Muito planejamento. Muito bem. Nós temos algumas fotos para começar a entender um pouquinho, porque é algo assim tão abstrato, né, para nós, na nossa imaginação, e que requer
mesmo essa colaboração das imagens, assim a gente vai entendendo um pouquinho desse passo a passo e de como os alunos vão entrar nesse universo, porque é um mundo à parte, né? É muita coisa interessante. Vamos começar vendo as fotos, então? Vamos lá. Aí são produtos, só para a gente ilustrar, assim, aquilo que eu falei para você, da gente programar um cio do animal. Então, são implantes de progesterona que a gente coloca na vagina do animal, então não tem... a gente não está machucando o animal, né? E com isso a gente vai simular todo um processo hormonal no animal, vai produzir, né, um processo em que ele vai... É uma inseminação depois, para fazer a inseminação. Para poder fazer a inseminação, Entendi, nesse caso com tempo fixo, ou seja, a gente marca o dia da inseminação. Tudo controlado, né? Controlado, e com isso facilita também o manejo da propriedade, dos funcionários, uma organização melhor. Então, além de bem-estar do animal, a gente cria um bem-estar também para a mão de obra. Não, e a otimização, otimização do tempo. Né? Porque vocês acabam elaborando todo esse planejamento e as coisas funcionam dentro de uma ordem. Dentro de uma ordem, de um cronograma. Cronograma, que isso vai trazer benefícios para todos os envolvidos. Para todos. Então, por exemplo, um funcionário, nessa maneira, a gente pode produzir um cio, uma inseminação durante a semana. Então, o domingo dele está garantido, por exemplo. Ele pode descansar, passear com a família, que não vai deixar de estar sendo feito o que precisa. Entendi. Né? Não, é organização. Organização. E isso funciona e dá para mesmo assim garantir o bem-estar do animal. Isso, né? Sempre. Porque sempre é tudo mais tranquilo, não tem estresse, né? Não. Isso não que é o tem, mais importante lembrar. É um tratamento, são coisas assim simples de fazer, mas que a gente tem um bom resultado. E é o que eu falei, otimizando mesmo. Vamos para mais imagem aqui, só para a gente ter uma ideia? Aí é uma foto de inseminação, só para ilustrar. Tem um muco cristalino que a gente está vendo, a pipeta. Então, assim, são coisas simples. A gente tem que fazer via retal, né? Mas, assim, é coisa que não machuca o animal. Tem todo um treinamento, né? Para ser feito. Sim, porque vocês vão seguindo, né, todas as regras, né, que vocês já estipulam para que tudo saia na mais perfeita ordem. Na mais perfeita ordem. O que eu sempre falo assim para os alunos ou para quem for fazer, assim, a natureza sabe o que deve ser feito. Então a gente deve fazer de tudo para não interferir. O mínimo possível. O mínimo possível. Entendi. Então assim, uma higiene perfeita, padrão, né? Material esterilizado, tudo para a gente ter assim, a nossa interferência negativa ser a menor possível, mínima, né? A mínima. E a gente vê, né, até mesmo assim, tem muita técnica, claro, a modernização, mas é muito recente isso tudo, não é, professor? Olha, a inseminação no Brasil começou por volta da década de 70. Mas hoje, se a gente tiver 8, 10% do rebanho nacional com essa técnica, é um número que dá para a gente trabalhar com segurança. Ou seja, tem muito ainda para crescer. Para fazer 8 a 10? Por cento do rebanho, por aí. Hoje é um número que dá para falar com segurança. E a demanda vai crescer e isso significa que o profissional dessa área vai ser cada vez mais requisitado. Sim. Não é? Olha, porque tem muito mercado ainda. E esse tipo de técnica que eu estou falando para você é feito na Unimar. Então os alunos vão ter oportunidade de com a gente acompanhar sempre que possível para ver, acompanhar. E dependendo do estágio, né, em que ele esteja dentro do curso, ele não pode só olhar, como depois ele começa a participar, começa a interagir. Aproveitar mais dentro do estágio que ele tiver do curso. Entender o que está fazendo, isso é muito importante. Acho que o aluno tem que ter isso como uma regra, ele deve saber o que está sendo feito. Ter consciência. Não é só, porque esse programa que a gente faz, posso falar que é uma receita de bolo. Sim. Se pegar, você faz isso tal dia, esse tal dia, vai dar certo. Porque tem o padrão mesmo que vocês vão seguindo. Mas qual é a diferença? O veterinário tem que saber o que está acontecendo no animal. Está lidando com vida, né? Está lidando com vida. Tudo pode acontecer. Então ele tem que ter consciência do porquê daquilo. Por que tal dia eu apliquei aquele medicamento, aquele hormônio. Não, e sensibilidade para entender se está funcionando, se alguma coisa está saindo do controle. Se saiu, por quê? Porque não é máquina, né, professor? Máquina, então, até a reação do animal também. Ser vivo. Tudo pode sair, às vezes, do controle, ou alguma anormalidade que, se você ficar muito mecanizado, né, como o professor falou, é uma receita de bolo, mas se você seguir essa padronização mecanizada, você deixa de enxergar o todo, né? Isso. É muito delicado. Então
Vamos lá, voltar que tinha uma imagenzinha de umas... Essas imagens aí já seria uma outra tecnologia, que é uma tecnologia que a gente chama de colheita e transferência de embrião. Na inseminação, a gente privilegia muito o material genético do macho. Sim. Porque o sêmen é coletado, congelado e valioso, exportado, né? valioso. Então, a gente está espalhando o material genético do macho, trabalhando com isso. E dependendo do animal, vale muito vale dinheiro. Muito, tem valores... Você está lidando com um tesouro ali, né? Muito complicado. Na transferência, na coleta de embrião, na transferência, a gente está valorizando o material genético da mãe, da fêmea, além do macho. Qual é o fundamental, a base dela? Normalmente, se tudo correr bem, uma vaca vai criar um bezerro por ano. O ideal que a gente busca é isso. Nessa técnica, a gente vai produzir embriões, retirar desse animal e transferir para outros animais, que a gente chama as receptoras, barrigas de aluguel. Sim. Então, a gente tem, assim, pode produzir 5, 10... Por ano. Trabalhei com animais de 20 embriões numa coleta. Em uma única coleta? Em uma coleta. Então, assim, e varia muito de fêmea para fêmea. Então, é uma coisa que é uma técnica que a gente vai fazendo e vai conhecendo o animal, volto nisso. Então, temos que saber o que é a técnica para avaliar o resultado e saber esse animal eu continuo no programa, esse animal não, volta a ser inseminado normalmente, porque fiz tudo certo, mas ele não me respondeu. Então, o que é não respondeu? Às vezes dá um embrião, que é o normal dele, sem a gente trabalhar com os hormônios, ou às vezes não responder ao tratamento, pode acontecer. A gente vai fazer assim, normalmente cada cio a vaca daria um óvulo possível de ser inseminado e produzir um bezerro. Entendi. A gente faz um tratamento hormonal para que ela tenha vários óvulos, aí a gente insemina. Porque aumenta a possibilidade. Aumenta a possibilidade, aí a gente lava esse útero com soro esterilizado, colhe naquele copinho que apareceu na foto, procuramos depois no laboratório, separamos e pegamos esses embriões e colocamos em outras vacas. Entendi. E elas vão gestar um animal que tem a genética daquela fêmea de alto valor. Nossa, então é uma produção em cadeia mesmo, cadeia, né? Isso. Realmente fantástico. E aí a gente dá valor também para aquele animal que geneticamente não é tão bom, porque ele vai estar carregando um produto de qualidade, então ele passa a ter um valor também. Entendi. E aí você vê que todos eles precisam dessas normas, né, de valor, sempre. E porque vocês vão avaliando tanto a receptora, a barriga de aluguel, né, quanto o macho. Também. Todos eles têm que ter o mesmo nível. O macho e a doadora, que é aquela vaca que vai doar o embrião, são geneticamente superiores. E aí depois as receptoras não necessariamente. A gente busca animais fáceis de lidar, saudáveis, dóceis, saudáveis sempre, em todos os sentidos. Né? Então, e são coisas que a gente acredita poder estar trazendo o aluno para perto. Poxa, que são projetos que eu vou levar para o Fábio Manhoso, professor Fábio, para a gente trabalhar. Porque assim, eu estou chegando, né? Então, mas são ideias para atrair o aluno. E eu acho assim, eu fico maravilhado, a palavra é essa, você poder ver o embrião lá na placa, não, é sensacional. Colocar no animal e dali 9 meses aquele animal nascer. Assim, o aluno poder ter essa oportunidade desse acompanhamento. Ele conseguir entender, né, o quanto isso é importante e onde vocês podem chegar com esse trabalho. É realmente algo que vai trazer muita satisfação e muito crescimento, né? Vai. Em todos os sentidos. Acredito que sim. Ali, essa imagem. São fotos dos embriões. Então, cada bolinha dessa, vamos chamar assim, é um embrião, ou seja, é um bezerrinho pronto. Só falta crescer. Sim. Aí também uma foto mais perto de embriões que nós coletamos e fomos procurando e batemos as fotos. Aí tem toda uma avaliação de cada um, né? E aí, cada um desses é colocado numa fêmea e aí ela vai gestar. Vai gestar. Então, assim, ele está pronto. A gente já manipula
o animal pronto, não vai ter interferência mais nenhuma. Entendi, claro. Né? Porque já foi feito... Tudo que havia, né, para ser feito, foi feito na essa doadora. Interferência até certo ponto, porque depois aí a natureza age, né, da união do óvulo. A gente vai até a inseminação. Do material Aplicou do macho e da material fêmea. do macho, é a natureza. Aí a gente depois, não interfere mais. Depois deixa acontecer. Realmente é algo... É bonito, né? Bonito demais, milagroso, né? Milagroso. E assim vocês vão, como eu já disse anteriormente, essa palavra eu acho que é importante, otimizando não só a questão do tempo, mas tem também a preocupação com o espaço, né, da propriedade, para que haja uma produção maior, às vezes com menos espaço. Também tem essa preocupação e a rentabilidade também seja equivalente ao investimento, professor. Sim, porque como a gente está aproveitando material genético de alto valor, então se um animal pode produzir no ano 10, 12 animais de alto valor, sendo que por uma inseminação convencional produziria o custo é totalmente diluído nisso. E isso para os produtores de um modo geral, né, existe um mercado existe. Infinito, né, de negociação depois desse material. Não é? Leilões e tudo. Exposições, né? O mercado é muito amplo. Muito amplo. E o aluno que tiver interesse vai poder contar com a gente, vai estar lá para poder entender todo esse mecanismo, né? Entender todo esse mecanismo e o que ele puder ver de perto, ele vai ver. Muito bem. Olha, a conversa é boa aqui, vou interromper um minutinho só para chamar a nossa palavra do aluno, mas na volta nós vamos aproveitar a oportunidade só para ouvir do professor então, né? Já que ele está super empolgado, como todos que chegam, e assim como os alunos, esses que nós vamos ver aqui na nossa palavra do aluno, são do primeiro termo. Estão também muito empolgados e principalmente com a estrutura, né? Porque todo esse trabalho que o professor está trazendo para a gente pode ser feito graças à estrutura que a universidade oferece. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, mas depois da nossa palavra do aluno. Vamos ver quem participa hoje. Bom, eu escolhi medicina veterinária por abranger muito e conhecer muito os animais. Então, eu sempre tive essa expectativa de conhecer um pouquinho mais de cada um. Conhecer um pouquinho mais do bovino, do ovino, do equino, de cada um. E como meu padrasto é o Rodolfo Spers, ele me influenciou demais e ele sempre me trouxe aqui no campus da Unimar, sempre. E aí eu me apaixono cada dia mais por essa profissão e sinto muito gosto de estar fazendo esse primeiro termo agora de medicina veterinária. Você estava contando os dias e os anos para começar chegar a sua vez e agora chegou. Exatamente. E não vejo a hora de formar também. Então agora é passo a passo aproveitar ao máximo essa estrutura, né? Sim, estudar muito também. Já tem uma ideia de especialização? Eu penso em ir na área de nutrição também, né? Como ele foi, já que ele estudou demais, então eu quero seguir um pouco mais essa profissão também. Área de nutrição animal. Então nós vamos encontrando você ao longo do curso. Claro, sim. Sucesso. Obrigado. Tá aí, olha, ele falando do professor Rodolfo, que é um querido, né? Sempre participando aqui com a gente e domina a área de nutrição como ninguém e realmente é uma referência dentro do curso, né, professor? Eu vou ter bastante contato com o Rodolfo, vou dividir um pouco a matéria de bovinocultura também. Sim, é apaixonado também, junto, né? Ele é apaixonado pelo que faz, super entusiasmado, e isso também empolga, chegar para um lugar de trabalho com pessoas assim tão dedicadas, né, professor? Vamos falar disso um pouquinho. Falar assim... Eu não conhecia a Unimar, eu sempre ouvi falar muito bem dela, mas a estrutura me impressionou. Assim, é muito bem organizada, uma fazenda. Nossa, incrível, eles né? montaram a ordenha, eu tive a oportunidade de conhecer toda a leiteria, tudo. Olha, tá assim, é muito bonito. E o Dr. Márcio é um apaixonado, né? Pela universidade em si, mas a medicina veterinária, para ele, a zootecnia, as ciências agrárias, né, de um modo geral, ele realmente tem assim uma paixão e o curso é uma referência, né, na verdade, não só no estado, mas no Brasil todo. Sem contar o corpo docente, né, que são colegas certamente. Me receberam muito bem também. Então, assim, eu tô satisfeito, estou assim, iniciando, mas assim com uma certeza de que a gente vai fazer um trabalho bom, porque tem tudo para a gente fazer um trabalho, só os alunos estarem junto com a gente também, mas estarão, né? certamente,
E aproveitar, porque ó, a estrutura que vocês têm lá não é para qualquer um. Ah, e esse é um ótimo conselho, né? Se a gente pudesse pegar um único conselho que servisse assim demais para todo mundo, é essa ideia de aproveitar. Aproveitar. A gente sempre fala, sugar o professor ao máximo que puder, não é? É, por aí. Acho que nós estamos lá para isso, né? Para ensinar, como eu falei, para dividir a experiência, trocar a experiência. Eu gosto muito disso, de trocar a experiência, porque o aluno também traz coisa para a gente. Claro. E outra, cada dúvida, cada curiosidade é oportunidade de aprendizado para todo mundo. Né? Às vezes o professor vai pesquisar, né? De repente fala, essa dúvida é interessante, vou pesquisar, trazer algum material para vocês. Então isso, todo mundo cresce. Isso, é um crescimento mútuo e rico, né? Acho que essa troca é importante. Eu tô muito feliz. Então, 2015, as perspectivas são as melhores são boas. sempre. Acredito que sim. Até porque, para a medicina veterinária de um modo geral, né, e as agrárias, eu falo sempre, não existem épocas assim com crise. De uns anos para cá, a gente percebe a evolução é constante. E como eu disse, a exigência, a demanda também é maior a cada ano. Então tem que correr para aproveitar essa janela de oportunidade, né? Principalmente para o brasileiro, né? Para o profissional do Brasil, no que diz respeito ao trabalho com o exterior, as exportações, não é isso, professor? Tem que aproveitar, o que eu falo, o aluno tem tudo para sair um bom profissional daqui. Basta ele querer, porque nós estamos aí para isso. E tem que começar desde o primeiro termo ali. Desde o primeiro termo. O primeiro termo é importante conhecer, saber o que a faculdade tem a oferecer, porque o que ela tem a oferecer é o que a profissão vai estar oferecendo. Então, assim, se abram, sabe? Acho que é bem por aí. Não, eu gosto de certa linha. Olhe outras. Olhe tudo. Principalmente aqui, que tem um espaço, né? Tem aí para tudo. Psicultura, tem que olhar tudo. Tem que olhar tudo. Né? Porque quando a gente pensa em reprodução também, a gente pensa na área de... só de bovino hoje, Pois né? Só para encerrar, é bom deixar isso claro, né, professor? Que nós estamos falando aqui da área de bovinos, mas quando a gente pensa em reprodução, aí se estende... para várias espécies, com outras tecnologias e tudo. Equinos também, né? Que hoje a gente pensa no mercado valioso. Também. Essa questão da reprodução é muito forte. É muito forte. Também tem essa área de transferência, tá crescendo muito. Sim. Então, é um mercado aí em crescimento. Muito bem, tem que aproveitar a oportunidade. E antes de finalizar aqui, só ressaltando, né, que aqui a gente tem essa primeira conversa com o professor, mas ele vai voltar em outras oportunidades, porque o assunto é muito amplo. E aqui a gente teve chance de conhecer um pouquinho, né, do que vai ser esse trabalho, porque tem muita coisa a ser feita, né, professor? Tem bastante coisa para a gente fazer e assim, eu pretendo trazer os resultados depois, né, de como que os alunos estão com a gente, como que está sendo essa troca de informação, para mostrar, né, para essa integração. Então nós faremos questão de acompanhar essa trajetória, desejando assim muita sorte, muito sucesso, que o ano seja repleto de muitas realizações, literalmente, né? Porque falando de uma forma concreta, ali vocês certamente vão ter muitos frutos desse trabalho todo. Então seja muito bem-vindo também à nossa saúde animal e fique sempre à vontade aqui para trazer informação, porque a gente gosta muito de aprender. Agradeço. Seja bem-vindo à Unimar. Obrigado. Obrigada, viu, professor? Sucesso e até a próxima. Obrigado. Obrigada por ter vindo, viu? Olha, tá vendo só? Nossa saúde animal aqui, rapidamente a gente consegue observar um pouquinho, né, desse universo da medicina veterinária, das agrárias, da Universidade de Marília de um modo geral. E a gente fica sempre com esse gostinho de quero mais e assim que é bom. Mas não fique triste não, porque na quarta-feira que vem nós estaremos aqui com mais um programa inédito, Saúde Animal, e tem as reprises também durante a nossa programação. E a partir de agora você já acompanha também simultaneamente, né? Eu tenho até no YouTube, vou reproduzindo para vocês os programas gravados desde já desse início dessa nossa nova temporada, já tem os 2 primeiros lá. Esse aqui também já nessa semana já estará no YouTube, mas pelo site da TVzan você acompanha a programação simultaneamente durante a transmissão. Os arquivos não ficam lá, né? Então você tem que assistir como se estivesse assistindo pela televisão. E aí assim você vai acompanhando a grade. Então fique atento aos horários das nossas reprises e também ao horário do programa exibido ao vivo na quarta-feira à noite, tá bom? Então faço convite para que você possa nos acompanhar na próxima edição, se Deus quiser. E muito obrigada pelo carinho de sempre. Professor, mais uma vez, obrigada. Obrigado. Até a próxima.
Até a próxima com mais Saúde Animal aqui pela nossa TV Zan, canal 13, a TV que faz acontecer. Até semana que vem.